Boa tarde, todo mundo que está aqui com a gente. É um prazer enorme ter vocês aqui na terceira edição do Congresso Virtual LIVE. Hoje a gente tem um momento muito especial, especialmente para mim, pessoalmente, que a gente está aqui com uma das minhas grandes referências. Também para o LIVE, é um autor que a gente é, se aprofundou muito para poder estar hoje aqui com esse programa socioemocional que vocês conhecem. Jorge La Roça está aqui com a gente. E além dessa apresentação, eu faço questão de trazer aqui um pouco de como que ele se apresentou para a gente, que eu acho que tem tudo a ver e já demonstra bastante porque que a gente fez essa escolha de ter essa pessoa tão querida e generosa junto com a gente nessa tarde. Então, o Jorge La Roça é professor de Filosofia da Educação na Universidade de Barcelona. Ele já trabalhou em diversas outras universidades como professor visitante, tanto na Europa quanto na América Latina. Os seus livros todos são traduzidos para o português e publicados pela editora Autêntica, mas mais do que tudo isso, La Roça foi batizado como brasileiro por Aldir Blanc. Acho que foi uma grande perda que a gente teve na nossa cultura brasileira no ano passado. La Rosa estava me contando que esse batizado aconteceu numa roda de samba em Santa Teresa, então nada como esse momento aí marcado. Além disso, já desfilou na Mangueira, então realmente tem aí o Brasil correndo nas suas veias. Ele foi o primeiro tradutor em espanhol para os livros do poeta Manuel de Barros, que acho que muitos de nós conhecemos aí também e é muito inspirador para a gente como LIVE. E ele se dedicou nos últimos anos a defender tanto a escola quanto a profissão do professor nos seus escritos. Então é um prazer enorme, muita emoção envolvida, alguma ansiedade também envolvida nesse encontro. E eu passo a palavra para o professor Jorge La Roça e a gente começa essa conversa e depois se aprofunda em algumas perguntas. Obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer enorme. Obrigado, Joana, pela tua presentação, pelo teu convite, pela tua companhia e também pela energia que você está botando neste evento, né? Obrigado a todo mundo que está nos escutando pela sua presença e a sua atenção. Desde que eu comecei há muitos anos a trabalhar na educação, eu entendia o meu trabalho como uma operação sobre a linguagem. Fato, tanto sobre as palavras con as quais a gente fala da educação, do noso asunto, como tamén sobre as palabras con as quais a gente fala do noso oficio, né? Da materialidade concreta do oficio do profesor. Né? Então, eu percibí desde muito cedo que estaba tendo lugar unha colonización económica da lingua da educación, con palabras como innovación, cualidades, recursos, os resultados, que son palabras máis da empresa que da sala de aula. Tamén unha certa colonización psicológica do vocabulario educativo, sobre todo da psicología cognitiva, toda esa retórica das competencias, do aprender a aprender, etc., né? Como se a escola fose unha máquina de producir aprendizaxes. Eu tentei pensar de novo algunhas vellas palabras, entre as quais estaba durante un tempo foi a palabra experiencia, unha palabra moito antiga, unha palabra que ten unha sonoridade educativa moito interesante porque está sempre colada a palabra formación. A experiencia ten a ver con a formación e a transformación dos suxeitos. Né? Então, unha educación máis experiencial sería unha educación máis vital, né? Unha educación máis vital, né? Que teña a ver con viver máis intensamente, con que a nosa vida seja máis viva, que este máis chea de vida, né? E de unha vida tamén, por que non dicelo, máis consciente, máis inteligente, máis interesante. Mas nos últimos anos, cando eu comecei a traballar sobre a forma da escola e a materialidade do oficio do profesor, eu tentei unha mudanza de énfasis, né? E pensar a experiencia non tanto do punto de vista da transformación do suxeito, mas do punto de vista da atención ao mundo. Né?
pensar unha escola máis rica en experiencias, claro, mais tamén pensar experiencias máis ricas en mundo. A educación non está nen para o individuo, nen para a sociedade, mas para o mundo, para a transmisión, a comunización e a renovación do mundo. Freire diz, ninguén educa a ninguén, ninguén edúcase a si mesmo, os homens edúcanse entre sí pela mediación do mundo. Eu acho que a gente podería refletir durante horas sobre que significa a mediación do mundo. As persoas edúcanse entre sí pela mediación do mundo. Isto é, o que está no medio é sempre o mundo ou algún fragmento do mundo. Né? Podríamos dizer que vivemos nunha sociedade cada vez máis escolarizada, nunca antes históricamente. Tantas crianzas e tantos jovens tiveron tempo para asistir á escola. Eu acho que un dos maiores problemas que a escola está enfrentando neste momento é a falta de interés das crianzas e dos jovens por cualquier coisa que non sexa o seu propio umbligo, né? E, pelo tanto, a tarefa do profesor, que foi sempre abrir o mundo, facer o mundo interesante, seja unha tarefa cada vez máis difícil. Na escola, a materia de estudo, esa parte do mundo que a escola transforma en materia de estudo, isto é que a escola entrega como un presente ás crianzas como materia de estudo, né? A materia de estudo ten que ser interesante nela mesma, non ten que ser un instrumento para outra coisa, mas ten que ser interesante nela mesma. Né? Mas iso só pode acontecer cando o sujeito abandona o centro, né? Cando o sujeito deixa de se hallar o centro do mundo, cando deixa de estar centrado en si mesmo e se abre para o exterior. Né? Que aí na escola o que está no centro non é nem o alumno, nem o profesor, mas o mundo, a materia do mundo feita materia de estudo, materia de atención, e que esa materia, a forza desa materia, a forza da beleza desa materia, a que produz todos os movimentos. Né? Sempre que a escola e o profesor sexan capaces de mostrar esa beleza. Né? E eu pediría a vocês, por favor, que sexan un pouco gregos, un pouco platónicos nese sentido, e non deixen a beleza nas maus dos artistas, como se os artistas fosen os donos ou os profesionais da beleza, porque todo profesor de química sabe da beleza que há na tabela periódica dos elementos, toda profesora de matemáticas, se ama as matemáticas, sabe da beleza e da elegancia que há nun teorema, todo profesor de geografía sabe da beleza que há nos estratos de un afloramento calcáreo de montaña, toda profesora de lingua sabe da beleza que há nunha etimoloxía, todo profesor de historia sabe da beleza que há nun pedazo de cerámica medieval. Toda profesora, todo profesor sabe que a tabela periódica dos elementos, un teorema, un estrato, unha montaña, unha etimoloxía ou un pedazo de cerámica son capaces de revelar un mundo. E todo profesor fica emocionado e sabe que o seu traballo valeu a pena cando é capaz de transmitir aos seus alumnos ese amor que ele ou ela ten por todas esas coisas. Há un trecho tamén muito bonito da Simone Weil nese texto onde ela diz o seguinte, ¿no? Dice, o mundo é unha patria porque é belo e pode ser amado por nós. O mundo é unha patria porque é belo e pode ser amado por nós. É a única patria a que podemos aspirar nesta vida. Entón, sou un profesor enraizado na beleza do mundo, que fai da súa patria
un pedazo do mundo, né? A beleza do mundo pode ser a beleza da música, a beleza da língua, a beleza das montañas, a beleza das cerámicas medievais ou a beleza da historia, né? Só un profesor enraizado na beleza do mundo pode introducir as crianzas nesa patria, nesa beleza. Né? O que diz a Simone Weil é que o mundo, incluindo tamén, ela diz as realizações da arte e da ciencia, envolve de poesía a vida humana. Que todo ser humano está enraizado no mundo por una certa poesía terrena y que o sofrimento e a miseria é a perda dese enraizamento no mundo. Por eso ela diz que destruir esas coisas ou excluir aos seres humanos desas coisas é cortar todo nexo de amor entre as persoas e o mundo e sumergir elas no horror da fealdade. E finaliza afirmando que dificilmente pódese imaginar un crime maior. É interesante que no noso mundo miserável existan os crimes contra a propiedade, né? E existan os crimes contra o corpo, mas non existan os crimes contra a beleza e non existan os crimes contra a alma. Então, quando a Simone Weil diz que destruir as cosas belas, né? Ou excluir algunhas persoas das cosas belas é un crimen contra a alma, eu acho que ela está dizendo alguna cosa muito interesante aí. E ela termina dizendo, é a última liña deses seus textos, né? Que se a gente fose consciente deses crímenes que cometemos todos os días, a gente choraría lágrimas de sangue. A gente choraría lágrimas de sangue. Non há apenas crimes contra o corpo, contra a propiedade ou contra a vida, mas há tamén crimes contra a alma, contra o mundo e contra a beleza. Né? E a nosa sociedade comete todos os días eses crimes, destruindo o mundo, facendo dele unha mercadoría, destruindo e mercantilizando tamén a beleza, facendo dela unha propiedade de alguén ou un obxecto de consumo, destruindo as almas dos seres humanos, facendo deles só productores ou consumidores, producindo persoas sen mundo ou pobres de mundo, apenas centradas en si mesmas, egocéntricas, narcisistas, condenadas a un mundo pequeno. Pelo tanto, esa sería a segunda parte da miña intervención. A primeira era enfatizar a relación entre a escola e o amor ao mundo e a atención ao mundo. A segunda sería colocar ese amor ao mundo do lado da beleza. E entón pensar as materias de estudo do punto de vista da súa beleza, isto é, da súa capacidade para emocionar, para mover e para descentrar aos seres humanos, para orientar o seu ollar para outra cosa que non sexan eles mesmos. Né? E eu direi alguna cosiña agora, muito brevemente, sobre o que está acontecendo agora con a pandemia, con a escola desmaterializada, deslocalizada, con esa escola que ten lugar en outro lugar que non é o predio tradicional da escola. Né? As tecnologías escolares, todas elas, as tecnologías escolares estiveron sempre ligadas á presenza e ao corpo. Isto é, na escola, a escola você ten que ir e na sala de aula você ten que estar de corpo presente junto a outros corpos. Ese junto a outros corpos é muito importante porque, como vocês saben, a atención é maior cando é unha atención compartillada e a beleza é maior cando é unha beleza compartillada. Nada máis triste, non é triste na verdade, mas nada máis triste
que una pessoa sozinha ollando as cores de una tarde de otono o lendo un poema que ama y nada máis lindo que alguén compartillando con alguén as cores de una tarde de otono ou unha música ou un poema que ama. Para falar da atenção compartillada, un escritor español que eu gosto moito, se llama Santiago Albarrico, eu cito ele no meu texto sobre impedir que o mundo se desfasa. Ele fala desa cena típica de unha crianza nun parque que tira da camisa ou das calzas do seu pai e dis para ele, olla un insecto, unha borboleta, unha lagartilla, olla aí, a unha borboleta. E entón a crianza sente unha ansiedade enorme para que o seu pai olle con ele esa borboleta, porque sabe que se non é así, se non é capaz de compartillar esa borboleta con alguén, a borboleta desaparece inmediatamente. Entón, esa ansiedade que todos nós temos por compartillar con as persoas que amamos as cosas que amamos, as borboletas, as cores, as músicas, os poemas, as montañas, o que for, non? Eu acho que ten moito a ver con esa característica da escola, que teña a ver con que na escola você ten que estar de corpo presente e ten que estar de corpo presente compartillando o espazo, compartillando a materialidade do espazo e compartillando a atención con outros corpos atentos, non? E o que está acontecendo nesta época é unha progresiva descorporeización da escola. A Simone Weil diz de un xeito moito interesante que a beleza non é un atributo das coisas, mas é un atributo da relación que o mundo ten coa nosa sensibilidade. Tanto a beleza non está na coisa, mas a beleza está na relación que a xente establece con as coisas, né? Na relación que a sensibilidade da xente establece coas coisas. Pelo tanto, chamar a atención das crianzas sobre a beleza é tamén desenvolver esa relación sensível con o mundo. E sensível, no meu entender, né? Sensível non significa en absoluto descolado da mente ou da inteligencia. Non há experiencia espiritual que non seja tamén unha experiencia corporal e para cualquier un que ama as matemáticas, os números e os teoremas teñen unha materialidade tan forte como as montañas, os vales ou as músicas. Ya para terminar, e para dar un exemplo de todo o que eu falei, eu vou ler para vocês 3 parágrafos de un texto moito antigo de José Martí. José Martí é un poeta cubano, era un poeta cubano, un dos líderes da independencia, da guerra da independencia de Cuba contra España, né? Contra o Imperio Español. Ele morreu na guerra, unha guerra que tive lugar no século XIX, né? E entón, José Martí, durante o seu exilio nos Estados Unidos, preparou un pouco as liñas mestras do que sería a escola da Cuba independente, né? Da Cuba depois da primeira independencia. E nesa lógica, ele publicou unha revista que chamase A Idade de Ouro, que ele diz, unha publicación mensal para o recreo e a instrucción de todas as crianzas de América. Esa revista tive 4 números, foi publicada ao finais do século XIX, né? Mas ela continúa sendo lida pelas crianzas
en toda América Española, desde a Patagonia hasta a fronteira do México con Estados Unidos. E eu vou ler para vocês os parágrafos que abren o primer número da revista, que son como unha declaración de principios de José Martí sobre o que debería ser a escola americana. Eu vou ler en español, a miña lectura vai ser legendada, né? Eu vou ler en español, mas é un parágrafo muito bonito, depois eu vou facer un pequeno comentario e aí fecharé a miña intervención. José Martí escribió lo siguiente: les vamos a decir a los niños de nuestra América cómo está hecho el mundo. Les vamos a contar todo lo que han hecho los hombres hasta ahora. Para eso se publica La Edad de Oro, para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras, y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro, y las máquinas de vapor, y los puentes colgantes, y la luz eléctrica, para que cuando el niño vea una piedra de color, sepa por qué tiene colores la piedra y qué quiere decir cada color, para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos. Les hablaremos de lo que se hace en los talleres y en las fábricas, donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia, y son magia de verdad, y más linda que la otra. Y les diremos lo que se sabe del cielo, y de lo hondo del mar y de la tierra, y les contaremos cuentos de risa y novelas de niños, para cuando hayan estudiado mucho o jugado mucho y quieran descansar. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben amar, porque los niños son la esperanza del mundo. Eu só quería subliñar a primeira e a última frase. A primeira frase do texto diz: vamos a dizer ás crianzas como está feito o mundo. E contaremos para elas das cores das pedras, das historias dos antigos, das formas de vida, das cosas mágicas que as persoas son capaces de facer nos seus ateliers e nas súas fábricas. Vamos a dizer a eles como está feito o mundo. E a última liña diz: porque as crianzas son a esperanza do mundo. Ele non diz a esperanza do Brasil, a esperanza das sociedades, a esperanza da economía, a esperanza de nada. Ele diz a esperanza do mundo. Porque para que o mundo continúe sendo mundo, debe ser transmitido ás crianzas, porque as crianzas son a esperanza do mundo. Entón, a miña última reflexión vai ser a seguinte: este texto foi escrito a finais do século XIX, nun momento revolucionario, né? Nun momento en que un país estaba pensando de novo a tarefa da súa escola, né? As tarefas da súa escola. Mais eu penso que a tarefa da escola continúa sendo hoxe exactamente a mesma. Mostrar ás crianzas de que está feito o mundo, para que sexan capaces de se interesar por alguna cousa, porque das crianzas depende o futuro do mundo. Entón, antes da pandemia, a tarefa da escola era esa. Depois da pandemia, a tarefa da escola continúa sendo a mesma. Nós, naturalmente, temos que adaptar ese parágrafo aos nosos tempos. E nós podemos adaptar tamén, obviamente,
as nosas ferramentas, os nosos dispositivos, as nosas tecnologías. Mas esas tecnologías escolares, esas novas tecnologías escolares, van a ter que ser avaliadas sempre do ponto de vista de si son capaces ou non, de transmitir ese amor ao mundo que, como eu já falei, non é outra coisa que o amor á beleza do mundo. Até aqui. Muito obrigado. Obrigada, querido. Eu acho tão importante essa fala final, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, onde essa palavra reinvenção ficou muito latente dentro da escola, né? Essa obrigatoriedade de se repensar, se reinventar. E você que está aí, né, não só nos seus escritos e no tempo que você já é uma referência para a educação, mas também em toda essa sua experiência de conhecer escolas, estar em universidades e resgatar que a essência da escola continua sendo a essência da escola, eu acho que é uma mensagem muito importante para esse tempo que a gente está vivendo. Então, queria muito te agradecer, acho que é uma mensagem e uma reflexão extremamente importante para esse tempo que a gente está vivendo, onde também a educação é o tempo todo, né, colocada em questão. E queria começar com algumas perguntas que me vieram aqui à mente. Então, se essa escola é também esse espaço de beleza compartilhada, né, eu fico me perguntando sobre qual é a importância dessa escola diversa. Como que a diversidade de experiências, de histórias, de vivências, de mundo ajudam nessa ampliação e nessa contemplação do mundo, né? De um mundo mais belo. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar comentando também as tuas primeiras reflexões, né? Sobre a retórica da reinvenção da escola que está correndo por aí, né? É verdade que eu também, como muitas pessoas, estamos explorando, pesquisando, né, con muito interés, as palabras que comenzan con re. As palabras que comenzan con re son sempre ben interesantes. Reinventar, repensar, recuperar, reformar, renovar, etc. E as palabras que comenzan por re teñen a ver con máis unha vez. Eu fiquei muito impresionado a última vez que eu li a Pedagogía do Oprimido de Paulo Freire, que as primeiras palabras do libro son máis unha vez. Mais unha vez, os homens, enfrentados aos desafíos de non sei que, ten que repensar algunhas coisas. Entón, o que nós estamos facendo neste momento é máis unha vez. O sea, cada geración, cada época, máis unha vez, ten que repensar, recuperar, reformar, reinventar as súas propias institucións. Pelo tanto, esas palabras que comenzan por re teñen a ver con repetir un gesto. O gesto de repensar no momento presente algunas coisas que já están ali, tendo cuidado de non destruir o máis importante delas, né? Que ese re non sella destruidor, né? Non sella arrasador, né? E unha das cosas tamén que eu aprendí cando estaba escribendo os libros sobre o oficio es que, independentemente de que a idea social e así de educación mudou moito na historia, os elementos básicos do oficio do profesor non mudaron quasi nada. Isto é, se a gente escuta a un profesor do século I, depois de Cristo, né, de unha escola romana, as súas preocupacións son basicamente as mesmas que agora. Teña a ver con a atención e a distracción, con tentar que as crianzas estejan atentas e non fiquen dispersas por varias cousas, né? E teña a ver
con a inteligència i a negligència. Né? Contentar que as crianças estegen atentas, estegen presentes no que están facendo. Né? Que no façan as cosas de cualquier jeito. Né? Eso que teña a ver con a responsabilidade de facer as cosas ben, de estar presente en corpo e en alma nas cosas que você faz. Né? E iso para mí foi muito impresionante, porque eu fiquei pensando que no que teña a ver con a forma da escola e con os gestos básicos do oficio, a unha enorme continuidade no tempo. Né? A unha enorme continuidade no tempo. Entón, o que nós estamos facendo, máis unha vez, como diz Paulo Freire, máis unha vez, é repensar e recuperar os mesmos gestos. E esos gestos teñen a ver con chamar a atención, as cosas que valen a pena, contentar que as crianzas se interesen por algunhas cousas do mundo, etcétera, etcétera. Mais você me preguntou pela diversidade. Né? É verdade que se a gente faz un pouco a historia da escola, a escola ten unha idea, normalmente, né? Ten unha idea moito unidimensional da beleza. Isto é, teña impor algunhas formas ben concretas de beleza. Né? E iso é moito destruidor. Nese texto que eu comentei para vocês da Simone Weil, ela diz que o home occidental, ela diz, né, con as súas armas, o seu comercio, a súa industria e tal, funcionou no mundo como unha enorme maquinaria de destruición de beleza. Né? O sea, os colonizadores, além de esclavizar as populações, de se apropiar da riqueza, etc., né? Foron unas enormes máquinas de destruir formas de beleza, porque seguramente estaban colados demais aos seus propios estereótipos do que era belo e o que non era. E eu acho que nesta época a que estado a diversidade alcanzou un lugar central na escola e, pelo tanto, nós podemos nos permitir ter unha idea moito máis diversa, unha idea moito máis plural e unha idea moito máis interesante da beleza, das cosas belas e das cosas que valen a pena. Né? E eu vejo que o quanto isso pode estar presente em tudo que todos os agentes que estão envolvidos na escola, né? Acho que não só em relação às crianças, mas a multiplicidade também dos professores, das outras pessoas que compõem o que seria essa comunidade escolar e a importância, né, da gente olhar o belo de várias lentes, né, e não só de uma lente única. E aí eu fiquei pensando também, você traz essa ideia de que também a beleza, muitas vezes ela vem de um processo de distanciamento, né? Assim, eu me distancio e às vezes alguém me apresenta, inclusive, uma coisa que eu vejo rotineiramente, mas que eu vejo de uma outra forma e aí eu posso sim ver o belo naquilo. E eu fiquei pensando se você acha que faz sentido, a possibilidade desse reencontro e desse reencantamento com o espaço físico escola, dado o retorno às aulas nesse lugar do corpo, né? Que a gente falou, que você trouxe também na sua fala como um elemento muito central da educação e que a gente teve aí uma necessidade de distanciamento físico mesmo por conta da pandemia. Queria saber se essa minha junção de ideias faz sentido e o que você pensa disso. Eu teño uma ideia de beleza que pode ser compartilhada ou não, que exige uma certa distância. Simone Weil diz de um jeito muito interessante que a beleza é, por definição, aquilo que você não pode comer, né? Que você não pode devorar, do qual você não pode se apropiar. Né? Por isso, na beleza, o mundo oferece a sua própria existência, mas como alguma coisa que você não pode devorar, nem pode usar, né? Nem pode usar para os seus próprios meios. Né?
Então, desse ponto de vista, a beleza exige un certo distanciamento, ¿sí? Un certo distanciamento contemplativo, podríamos dizer, un certo distanciamento contemplativo. ¿Sí? Sí, ¿no? Paulo Freire utiliza de un jeito muito interesante a palavra admiração. Ele diz que a educação tem a ver com emerger do mundo no qual você está submergido e ser capaz de olhar para esse mundo à distância. E então, a essa distância, ele chama essa distância a possibilidade de admirar o mundo. Não só de viver no mundo, mas de admirar o mundo. E eu acho que vai um pouquinho por aí. Né? Essa ideia de admiração, eu acho que tem a ver com essa distância da que você falava. Né? Por eso, quando a gente fala das materias de estudo, eu falei dessa citação de Paulo Freire de as pessoas educam-se entre elas pela mediação do mundo. E eu falei que a gente deveria refletir sobre o que quer dizer mediação do mundo, o que quer dizer que o mundo está no meio. O mundo está no meio. Isto é, o mundo não é meu, ni teu, ni de ninguém, mas está no meio. A gente usa para isso a metáfora arentiana de colocar o mundo sobre a mesa. Né? Isso que está sobre a mesa é isso que está no centro, né? E que não é de ninguém porque está no meio, não está sobre a mesa. Né? Então, eu acho que a escola é capaz, quando coloca o mundo sobre a mesa, quando coloca coisas interessantes no meio, é capaz de produzir essa distância justa, ni muito perto ni muito longe, né? Que Paulo Freire chamava admiração. E você fala, acho que você tem aí uma apropriação das palavras, quanto elas são importantes e a gente pode repensar diversas questões em cima de repensar a própria palavra, né? E você traz no seu texto, quando fala de experiência, sobre a importância da passividade e o quanto ela está, né, assim, contrapondo uma expectativa cada vez mais intensa da gente ter alunos proativos, né? E acho que se você puder falar um pouco também sobre essa palavra passividade, pensando também nessa questão da escola quanto algo que precisa estar o tempo todo trazendo utilidade para a vida desses alunos, acho que pode também inspirar aí a gente nesse momento. Vivemos em uma época de crianças. Bom, nós estamos também presos pela prisa e a hiperactividade da nossa época. A escola trabalha mal ou trabalha com dificuldades, né? Quando tem que procurar que as crianças estejam atentas durante um tempo a uma coisa só, quando as tecnologias da distração, né, de ir imediatamente de uma coisa a outra, funcionam a toda a velocidade. Né? E a escola tem muitas dificuldades para parar as crianças. Então, no sentido que você falou, eu acho que um dos gestos materiais básicos da escola é para aí. O sea, fica aí mais um tempo. Eu coleccionei durante muito tempo escenas escolares, um professor acompanhado de uma turma de crianças acompanhadas de um professor num museu, num jardim botânico, em qualquer lugar. E o gesto do professor é sempre fica mais um pouquinho. Vamos a estar 10 minutos com esta árvore ou vamos a estar 5 minutinhos com este quadro. As crianças vão a querer ir correndo de uma coisa a outra, porque eles fazem, e têm razão em fazer isso, eles fazem do mundo brinquedo. Eles fazem do mundo brinquedo. E o mundo é brinquedo, e é um brinquedo muito interessante.
mas a tarefa do professor foi sempre parar essa prisa, essa hiperactividade, né? E centrar a atenção sobre uma coisa só durante um certo tempo. Por isso, a maior parte das tecnologias escolares são tecnologias da lentificação, de lentificar o tempo, de parar o tempo. A escrita é uma tecnologia fantástica de lentificação. A gente fala muito deprisa, mas para escrever você precisa tempo, porque você tem que alinhar as coisas, tem que colocar umas coisas atrás de outras. E a escola também trabalha muito, é um gesto escolar clássico, com essa ideia de repetir. Faça de novo, né? Faça de novo, faça mais devagarinho, né? Esteja aí um pouquinho mais, né? Então é verdade que a escola luta un pouco con as súas tecnologías e con maior ou peor fortuna, pero luta contra esa hiperactividade que é propia do noso tempo e da cual non pode aparecer beleza nenhuma, né? Porque a beleza demanda tamén, a beleza demanda tamén parar, né? Demanda tamén parar. Quando eu li sobre passividade, até eu enquanto professora, né? Eu fiquei muito provocada por associar a passividade à paciência. E eu acho que talvez essa seja uma palavra fundamental, assim, né, para a gente enquanto educador. Ter paciência, acho que com os nossos processos, né, porque eu acho que é isso, se a gente quer chegar com o amor que a gente precisa dessa paciência e a gente também precisa de paciência para que os alunos absorvam e elaborem o que a gente traz, né, para dentro desse espaço. Então, associar a passividade à paciência me deu até um conforto, sabe, enquanto educadora, assim. Eu acho que é só para a gente finalizar, então, já que a gente já está aí, como você falou, acho que cada um desses tópicos a gente poderia ter 1 hora de conversa, mas eu queria que você pudesse, assim, trazer uma fala até inspiradora, assim, para a gente, de como que o professor pode ajudar esse aluno a ver melhor, né, a admirar. Eu vou relacionar isso com o que você falou da diversidade dos amores, né? Da diversidade das formas da beleza. E de como as pessoas podem contribuir, os professores e muitas pessoas podem contribuir a ampliar, a extender, né, as formas de beleza que a gente coloca à disposição das crianças, né? Há um antropólogo muito famoso, chama-se René Girard, que ele tem toda uma teoria do que ele chama a mímesis. A mímesis seria a cópia, né? Mimetizar e copiar. Ele fala da mímesis do desejo, né? E ele diz que a gente aprende a desejar o que os outros desejam. Então ele analisa algumas obras de Shakespeare, onde sempre você deseja o que as outras pessoas desejam, né? Você aprende a desejar o que as outras pessoas desejam, o objeto de desejo dos outros. Naturalmente, a mímesis do desejo tem um uso muito perverso na nossa sociedade. Nas nossas sociedades, porque as crianças estão aprendendo a desejar o que algumas pessoas não muito recomendáveis desejam. Então, eu acho que poderíamos concluir assim a tua questão. Eu acho que a melhor forma de suscitar o amor e o desejo nas crianças é porque você é capaz de amar e desejar alguma coisa. Isto é, se nós somos capazes de mostrar no sentido mais, fazer público, né? mostrar os nosos amores, né? Aquilo que para nós é digno de ser amado. Eu acho que estamos dando para as crianças e para os jovens uma lição inesquecível, né?
E, e também na lógica em que você falou, isso é muito fácil de fazer e ao mesmo tempo é muito difícil de fazer. Sim, sim. Só se você é capaz de mostrar o seu entusiasmo, vai ser capaz de entusiasmar aos outros. Se você, professor ou qualquer tem uma relação triste com a sua matéria, dificilmente vai ser capaz de suscitar o amor. Né? Só uma relação amorosa com o mundo pode suscitar o amor. Né? Por eso también todo el mundo sabe, ¿no? Sei lá, vamos a falar de novo de un personaje da cultura popular carioca. Gentileza gera gentileza. Todo el mundo sabe eso. Amor gera amor. Então, se você quer gerar amor, ame. Vou aproveitar então esse gancho para agradecer, principalmente pela sua gentileza e sua generosidade. Para mim foi um prazer, assim, acho que tirar esse lugar do La Roça enquanto um autor que eu lia e poder ter a oportunidade dos 2 momentos que a gente trocou e conversou, você ser tão generoso, tão especial e tão carinhoso. E eu acho que não é à toa que você está falando sobre o amor, porque você fala com amor e a gente é muito inspirada pela forma que você fala e por tudo que você contribuiu, assim. Então, queria verdadeiramente te agradecer muito. Estou novamente emocionada de estar aqui e agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, no dia de hoje, não só nos espaços de oficina, mas também aqui nessa conversa. Quem vai acessar essa conversa depois, em outro momento, que também seja bem-vindo e tenha aproveitado aí esse momento da gente junto. E é isso, obrigada. Obrigado a você.